Legal, nessa aula então a gente vai começar a falar sobre loops, tá? A gente tem dois tipos de loops que a gente vai ver aqui no curso. O primeiro é o which e o segundo é o for. Inclusive eu não sei nem se tem mais, tá? Eu acho que são esses que a gente vai ver aqui e são os únicos que existem. Tem que olhar lá na documentação, mas enfim, esses são os principais e a gente vai ver nessa aula o loop each, tá? E o which funciona da seguinte maneira, olha só, eu criei aqui um arquivo style.scss normal, tal, tá vazio, e a gente acho que vai ser mais fácil a gente ver aqui direto no arquivo de style mesmo, sem precisar de um HTML nem nada. Então vamos lá, aqui é o seguinte, tá? O which, ele faz o quê? Ele vai pegar uma lista de itens que a gente definiu, ou de propriedades, que seja, e ele vai correr essa lista de propriedades e vai fazer alguma coisa que a gente pedir para ele fazer, tá? Geralmente o que a gente pede pro loop, né, do which fazer é o quê? É criar classes pra gente. Então eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma variável aqui, tá? Que ela vai se chamar networks. E aí nessa variável aqui eu vou ter alguns valores, por exemplo, YouTube, Twitter, Facebook e LinkedIn, tá? Beleza. Para a gente escrever uma variável each, tá? A gente faz o seguinte, @each, né? Como a maioria das coisas, dos métodos aqui, funções do SAS. E a gente vai falar o seguinte, tá? Eu vou definir uma variável agora que vai identificar cada um desses itens. Então eu posso chamar de sei lá, icon, tá? Vamos imaginar que seriam ícones, tá? E aí eu posso falar assim, ó, para cada ícone dentro de networks, então eu vou mapear, né? Eu vou fazer um loop, eu vou correr para cada um desses itens aqui e aí eu vou falar, faça o seguinte. Então primeiro ele vai no YouTube e vai fazer o que eu pedi para ele fazer, depois vai no Twitter, depois vai no Facebook, depois vai no LinkedIn. Isso aqui funciona similar ao que seria um array, né, no JavaScript e tal. Então eu poderia simplesmente fazer o seguinte aqui, para eu criar uma classe e para eu ter um nome dessa classe personalizado, tá? Aqui no SAS a gente tem que passar o seguinte, tá? Imagina que icon, né? O primeiro icon vai retornar esse valor aqui, YouTube, essa palavra do jeitinho que tá ali. Então para a gente usar essa palavra aqui dentro para gerar a nossa classe, por exemplo, se eu quiser uma classe icon, né? Ou icon, vamos usar icon. YouTube, eu tenho que fazer da seguinte maneira, eu tenho que colocar um sinal de hashtag aqui, e aí abre e fecha chaves, né? E agora sim eu posso passar a variável icon aqui dentro, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma classe então que vai ser icon YouTube, depois outra icon Twitter e assim por diante, tá? E aí então a gente passa o que a gente quer que a nossa classe faça. Então, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia falar que o background image, por exemplo, seria URL, aí abre e fecha aspas, que estaria tipo, por exemplo, numa pasta images barra, e aí eu faço a mesma coisa de novo, eu coloco o símbolo de hashtag, abre e fecha chaves, e aí aqui eu passo o nome da nossa variável de novo, que é icon, né? Então no caso do YouTube vai ser images barra YouTube, e aí eu posso só finalizar aqui colocando um ponto svg, beleza? Se eu salvar isso aqui e for dar uma olhada aqui agora no nosso style que compilou, olha o que aconteceu. Ele criou um ícone icon YouTube, icon Twitter, icon Facebook, icon LinkedIn e também atribuiu, né, o nome aqui, ó, youtube.svg, Twitter, Facebook e assim por diante, tá? Então esse aqui é o which loop, tá? Tem outros jeitos da gente trabalhar o which loop aqui, tal, similares ao que a gente acabou de fazer aqui agora. Então, por exemplo, um outro jeito da gente trabalhar o which loop seria se aqui na nossa variável que a gente criou aqui, né? Eu vou fazer ela um pouquinho diferente agora. Eu até acho que eu não falei sobre isso na aula de variáveis, mas vamos ver isso aqui agora então, tá? Eu posso fazer essa variável aqui como se ela fosse similar ao que a gente tem no JavaScript, que a gente chama de objeto, tá? Então eu posso ter um key e um value para cada item aqui dentro dessa variável. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca um parênteses, tá? Eu vou dar um enter aqui para facilitar a gente visualizar e tal. E aí agora,
para cada item desse aqui, eu posso ter o key, que é YouTube, por exemplo, e eu poderia, por exemplo, também passar uma cor, tá? Então eu poderia falar que o YouTube vai ser red, e aí a gente separa por vírgula, porque é como se fosse um objeto, né? Então não é ponto e vírgula, isso aqui não são propriedades CSS, isso aqui são valores que a gente está guardando para usar com o SAS, então a gente separa com vírgula, belezinha? E então, Twitter. Eu já sei algumas cores de cabeça aqui, uns name colors, então eu vou colocar aqui que eu sei que o Twitter fica interessante com Sky Blue, embora não seja a cor oficial, né? O Facebook é o Royal Blue. E o LinkedIn, eu testei aqui antes, ele fica legal com uma cor que chama Steel Blue. Embora a gente não vai visualizar isso aqui, né? Vai ser só pra gente gerar o nosso CSS ali. Essas cores aqui estão mais ou menos coerentes com cada marca dessa. Beleza, agora a gente tem tipo um objeto. É uma variável que funciona como um objeto e ela tem um key e um value. Como que a gente faz para acessar esses valores aqui no nosso it, tá? Repara que antes a gente tinha feito icon e a gente tinha valores únicos, né? Agora é relativamente muito simples, tá? A gente pode simplesmente fazer o quê? A gente coloca um key aqui, vírgula, icon, tá? Ou a gente poderia falar que é value, valor, né? Value, isso. Ou color, porque a gente está trabalhando com cores. Eu vou deixar aqui value mesmo, mas essas variáveis aqui, esses nomes dessas variáveis, pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Mas o mais comum é key e value, tá? Então aqui onde estava a icon, agora eu vou colocar o nosso key, porque continua sendo a palavra aqui, né? Então se eu colocar key, vai continuar icon YouTube e background, tarará, images.youtube.svg e assim por diante, tá? E para a gente usar a cor, basicamente é a mesma coisa, background color, só que aí, ao invés da gente passar agora o key, a gente passa o value, que é o que está do lado direito aqui dos dois pontos. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui e fazer, basicamente, só passar a variável, não tem muito mais do que isso, a gente não precisa fazer essa notação aqui, tá? Então a gente só coloca value, ponto e vírgula, salvei. E se eu der uma olhada aqui agora a gente tem a nossa classe aqui, ó, tanto recebendo background e image e mantendo as palavras e os valores que a gente escolheu para cada um dos nossos elementos aqui, beleza? Tem um último jeito de fazer isso aqui que é mais ou menos igual ao que a gente acabou de fazer aqui agora, tá? Que a gente pode escrever a fonte de onde está vindo os dados de um jeito um pouco diferente do que a gente escreveu aqui, tá? Então a gente tem networks, que é como se fosse um objeto, né? E a gente pode escrever também, eu vou colocar networks 2, vai. Networks 2. A gente pode escrever simplesmente separando por espaços. Então ao invés de a gente ter um key e um value, a gente pode só fazer basicamente assim. Eu posso fazer YouTube como se fosse uma string aqui. Na verdade nem precisa das aspas, né? Tipo, eu posso colocar YouTube e posso colocar red, vírgula. É basicamente a mesma coisa que está aqui em cima. Eu vou até copiar daqui, ó, porque é só remover os dois pontos, tá? Faço isso aqui, vou tirar todos os dois pontos daqui para frente, separados todos por espaço agora, né? E aí a gente fecha com um ponto e vírgula final aqui, para a gente fechar o nosso elemento, tá? Deixa eu dar uma indentada aqui para ficar legal. Beleza. E vou colocar o ponto e vírgula aqui embaixo, tá? Salvei. E agora, se eu quiser fazer o mapeamento a partir do Networks 2, o que vai acontecer aqui basicamente é uma destruturação. Tem até aqui na documentação. Eu estava olhando aqui antes para poder te mostrar aqui agora na aula. Ó. Aqui ele até separa por aspas, mas na verdade verdadeira nem precisa, tá? Mas dependendo do tipo de valor que você for passar, é bom você colocar as aspas, tal, igual ele colocou aqui. E a destruturação, ela permite a gente colocar mais valores do que só um key e um value. Então, vamos fazer só isso para realmente ficar diferente do exemplo anterior. O que mais que a gente poderia colocar aqui como opção? Vamos colocar, sei lá, um texto, vai? Então eu poderia colocar... se bem que texto, a própria palavra YouTube já funcionaria, né?
O que a gente pode colocar aqui? Tá, a gente poderia colocar um tamanho, por exemplo, e aí eu vou colocar aqui então, sei lá, 64 pixels, qualquer tamanho, né, porque a gente não vai visualizar, é só para exemplificar. E aí eu poderia colocar aqui então um tamanho para cada um desses pixels, como sendo o nosso terceiro valor aqui da nossa destruturação. E aqui então a gente pode só mudar essas variáveis dentro do nosso it, tá? E aí eu posso falar o seguinte, que esse aqui vai ser name, eu posso falar que o segundo aqui vai ser color e o terceiro vai ser size. Beleza? E aí o que a gente vai ter? Aqui no size a gente precisa fazer o seguinte, eu vou colocar então, sei lá, tanto a largura vai ser o nosso size, quanto a altura seria o nosso size. E aí a gente tem pronto aqui um it com um pouquinho mais de propriedades tal do que seria nesse caso aqui, que é só key e value. Aqui a gente consegue passar 3 valores. E aí eu já salvei, se a gente der uma olhada aqui agora. O que deu aqui? Deixa eu salvar de novo. Tá dando erro, vamos ver o erro que tá dando aqui. Ah, tá. É porque eu tirei o Networks 2 aqui, né? Eu não sei que hora que eu fiz isso. Eu devo ter dado um Ctrl Z aqui sem querer. Agora sim vai dar certo. Agora sim deu certo. E vamos olhar aqui agora. E aí tá lá os nossos ícones com todas as propriedades que a gente passou no it. Tanto imagem, quanto cor, quanto largura e altura. Belezinha? Bom, então é isso. Esse é o it, tá? Eu te mostrei 3 maneiras da gente poder escrever um it. E é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!